Pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é professor Tiago, vocês já me conhecem, porém estamos de volta. Primeiro eu gostaria de falar com vocês, né? Falar que estamos retornando aí, mesmo que à distância, mas voltando aí a trabalhar algumas questões, tá? Devagar, tentando retomar as atividades, tá? Então, primeira coisa é saber se vocês estão bem, como tem sido esse período aí para vocês, porque não é fácil para ninguém, ninguém nunca passou por isso, né? E é tudo novidade. Então, é a novidade do que a gente está passando, uma novidade de como vão ser essas aulas, de como a gente vai trabalhar esse conteúdo, né? E tentar continuar. Então, assim, queria saber de vocês como vocês estão, se vocês estão bem. Queria saber se vocês vão conseguir acompanhar as aulas. Então, assim, se alguém tiver algum problema de não ter acesso à internet ou alguma coisa assim, ou ficar sabendo que o amiguinho não tem, né? Tentar procurar a coordenação para a gente ver o que pode fazer aí sobre essas questões, né? Então, é, a princípio é saber isso, ver como vocês estão, ver como está a vida de vocês, né? Sei que, apesar de tudo, bate uma ansiedade para voltar à escola, né? Voltar à vida normal. Então, saber de vocês, né? Segundo lugar, pessoal, a gente tem aí que desenvolver algumas coisas durante esse tempo, né? Então, assim, por exemplo, a questão das notas, a questão das presenças, eu acho que vocês já devem ter sido informados, né? A gente vai ter que fazer aí algumas pequenas atividades aí para confirmar que assistiu às aulas e tudo mais. Eu vou tentar passar isso na próxima semana para vocês, certo? Para a gente tentar deixar tudo isso aí é, organizadinho, tá? Tentar levar em consideração aí as limitações que a gente vai ter, né? E também porque vocês vão ter que fazer coisas para todas as matérias. Então, tentar fazer isso, ser um pequeno resumo mesmo, só para mostrar que vocês assistiram às aulas aí, né? Então é o seguinte, pessoal, além disso tudo, além de querer saber como vocês estão e tudo mais, é um modelo novo para mim também, tá? Então o que acontece? Eu preciso de um feedback de vocês, né? Ainda mais essa questão da ética, não é fácil, não é simples, e eu comecei tentando trabalhar um conteúdo de filosofia para a gente compreender como que a gente vai aplicar essas questões da ética aí dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida, né? Na nossa relação com as pessoas, para tentar criar uma forma de ação que seja uma forma de ação em todos os aspectos da vida de vocês, né? Então, o conteúdo, por exemplo, que eu vou passar hoje para vocês é um conteúdo denso, um conteúdo difícil, porque ele tenta explicar exatamente isso, tá? Eu tentei fazer o máximo de detalhamento possível nesses slides para que vocês consigam aí pegar esses slides e compreender o que eu estou tentando falar, o que o autor está tentando falar, tá? Lembrando sempre das nossas aulas anteriores, porque é um assunto que ele acaba sendo contínuo, né? Durante o tempo aí a gente vai tendo interpretações, autores diferentes vão tendo interpretações, né? Então, eu quero feedback sobre como está sendo essas aulas, se tem possibilidade de melhorar, como que poderia ser. Eu estou testando aí com esses slides para vocês não ficarem sem uma imagem ou sem ver nada, né? Porém, é trabalhoso, é complicado, para mim também, acaba tomando muito do meu tempo, né? E saber também se o áudio tá ok, como estão as coisas, assim, porque eu preciso passar um conteúdo e esse conteúdo tem que ser esteticamente agradável também para vocês, né? Se o som tá estourado, coisas do tipo, né? Então, pessoal,
Isso eu gostaria de receber algum feedback, alguns feedbacks de vocês. E além disso, eu precisava de outra coisa. Eu precisava saber de vocês como que está sendo esse momento, o que vocês estão achando desse tipo de aula, né? Então, assim, tentar fazer que a gente tenha aí uma comunicação mais ativa, tá? Por falar em comunicação mais ativa, eu precisava também de uma questão. Eu vou colocar essas aulas online, né? Colocar elas num agregador de vídeos que vai ficar disponível para vocês. E o que acontece? A gente perde um pouco da nossa troca. Eu vou estar online durante o horário das nossas aulas, certo? Então, olha, se tivermos aula das 7h50 às 8h40 da terça-feira, eu vou estar online disponível para vocês neste horário, tá certo? Então, o que acontece? Vocês podem utilizar lá a plataforma do Teams para fazer questionamentos, tá? Para tirar algumas dúvidas. Se precisarem conversar, uma questão mais pessoal também, não tenham medo de fazer isso, tá? A gente está aqui para se ajudar, certo? Então, pessoal, a gente estava discutindo aí basicamente o que é ética, né? Por quê, para quê. E a gente já tinha falado aí um pouco da ideia da ética na Grécia Antiga, né? Se não me engano, com Aristóteles. E agora, a gente tinha falado também anteriormente ali com o Nietzsche, tentando fazer algumas avaliações do que seriam esses pensamentos, né? E agora a gente vai passar aí para o Kant, tá? É o último autor que eu vou trabalhar sobre essa questão. Depois, na próxima aula, eu vou tentar falar resumidamente sobre a questão da cidadania. Por que eu vou fazer isso? Eu vou tentar criar um conceito, uma definição desses conceitos aí para vocês, certo? Para que vocês consigam aplicar eles e vislumbrar eles, visualizar eles na vida de vocês, tá certo? Então, eu vou tentar aí trabalhar esse tipo de conteúdo para depois a gente entrar no que seria realmente essa matéria, né? Essa matéria, ela vai ser uma matéria que a gente vai discutir algumas relações práticas aí da nossa sociedade no trabalho, certo? E algumas leis, algumas questões, mas o que eu queria fazer para vocês? Dar um mapa de orientação para vocês sobre essas questões mais amplas, tá? Então, preparar vocês não só para o trabalho, mas também para a vida, porque o trabalho é uma parte dessa vida, tá? É um reflexo, certo? Então, pessoal, é o seguinte, então vamos falar do Kant. É importante a gente entender qual que é o momento ali que o Kant está vivendo, tá? Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco, mas é o seguinte. Então, pessoal, o Kant foi um cara que viveu ali no século XVIII, né? Morreu já no século XIX. Mas é o seguinte, ele é influenciado ali por esse surgimento do iluminismo, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, o Kant tem uma ideia de ética para ele, tá? Para ele, as ações humanas são orientadas por intenções, tá? E não por finalidades, igual o Aristóteles falava. Ele pensa o seguinte, olha, nós temos intenções, temos vontades, tá? Somos seres com vontades, certo? Essas vontades, elas são racionais, mas elas surgem na gente, tá certo? A gente tenta controlar, certo? E aí todos eles vão falar sobre a questão do dever, certo? Então, para ele o dever é o quê? Uma intenção fundamental das ações humanas, certo? Então, tudo que a gente vai fazer é o que devo fazer, como devo agir. Eu tenho uma forma, tá? Essa forma ela não é uma fórmula, é uma forma, tá? O que ele está pensando? Ele está pensando que existem diversas maneiras de agir, mas a gente deve agir da forma correta, tá? Então, o que ele vai entender aí como forma correta e vai ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem aí durante esses minutos aí da aula, tá certo? Pessoal, então é o seguinte, falando sobre o iluminismo, né? Lá no século XVIII, então, ele é o século do surgimento, do que ganha força o iluminismo, né? E
ele é conhecido como o século da moral. O que é isso? A gente está buscando entender as coisas, tá? E aí o Kant ele está se debruçando por uma busca pela emancipação humana, tá? Pela autonomia da razão. O que é isso? Olha, você ser emancipado é você agir da forma que você entende ser correta, tá certo? Você não quer ser não quer ser obrigado, tá? Não quer ser coagido a agir de determinada forma. Você quer o quê? Você quer agir da sua forma. Você quer você mesmo pensar e conseguir agir. Então, por que o iluminismo? Olha, dentro do iluminismo, qual que eu penso? Estamos saindo da idade das trevas. Tá? A igreja está perdendo força, está deixando de controlar algumas coisas, certo? Então, como que isso vai funcionar? Olha, se eu não tenho mais uma igreja para me ditar um código de conduta, tá? Eu quero ser emancipado, eu quero ser autônomo, eu quero agir da forma que eu acho correta, tá? Então, a minha razão vai ser autônoma, a minha razão vai prevalecer, tá certo? Então é o seguinte, para o Kant existem 3 tipos de sujeitos, tá? Todos eles no mesmo ser humano, não são pessoas diferentes, tá? São formas que a gente usa para compreender o mundo, tá certo? Para pensar sobre o mundo e para compreendê-lo, certo? Então ele tem esse sujeito moral, que é o sujeito que age racionalmente, tá? Por meio da moral, por meio dos pensamentos dele, ele pensa na forma que ele vai agir, tá certo? O sujeito de conhecimento, que é onde você busca entendimento das coisas, busca saber, tá? Busca compreender as coisas. E o sujeito estético, tá? É um sujeito que percebe o mundo, um pensamento sensível, você sente o mundo, tá certo? E aí é o mesmo pensamento que faz a arte, tá? Então, basicamente, aí é como se fosse uma coisa um pouco mais sensível, uma sensibilidade, uma troca mais material com o mundo, tá? E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai falar, olha, existem alguns conceitos centrais que a gente precisa tratar para a gente compreender essas razões, né? Para a gente compreender esses tipos de sujeito, tá? Ele basicamente está falando desse sujeito moral, certo? Esse sujeito moral que age racionalmente. E ele vai falar, olha, a gente precisa do quê? De trabalhar a razão teórica. O que é essa razão teórica dentro desse sujeito moral, dentro dessa racionalidade aí, tá? Racionalidade e razão são coisas, basicamente, estamos falando sobre as mesmas coisas, tá certo? Então, tem esses conceitos centrais para ele. A gente tem uma razão teórica, que é voltado para o conhecimento, tá? Ações de cognição. O que é isso? Como a gente percebe o mundo, como a gente entende o mundo, tá? Como a gente vai fazer para compreender esse mundo, tá certo? E a gente tem uma razão prática, ela é voltada diretamente para a ação, ela não é voltada para o conhecimento, para pensar essas ações, ela é voltada diretamente para essas ações. Tá? Então, nossa determinação, nossas vontades, tá? São aquelas coisas, aqueles impulsos que nos fazem agir, entendeu? Então, ele tem que legislar sobre a vontade. O que é isso? Olha, a gente tem nossas vontades, mas a gente vai pensar sobre elas, tá? Mais à frente eu vou falar, vou dar o exemplo, por exemplo, de não roubar. Ah, você pode até ter uma vontade, uma necessidade de roubar, por exemplo, tá? Mas você vai precisar legislar sobre isso. Você imagina que seja correto? Você imagina que o que você o que você gera quando você tem esse tipo de ação? Então, o que ele está fazendo é isso. Ele está tentando compreender, tá, que essas ações vão trazer aí, certo? Então é o seguinte, tanto a razão teórica quanto a razão prática são partes de uma mesma razão, a razão humana, tá certo? Ele não está dividindo, ele está dividindo só para compreender, tá? Para ficar mais fácil de entender isso. Mas a razão teórica é onde a gente formula essas coisas, tá? E a razão prática é onde legisla, tá? Onde a gente vai fazer nossas escolhas perto da nossa determinação e das nossas vontades, tá certo? E é o seguinte, a vontade para ele não é um instinto, ela é uma coisa racional, tá? Ela é resultado da razão, ou seja, ela
não é algo que nos toma completamente, certo? Ela é algo que a gente vai fazer o quê? A gente vai pensar sobre ela, a gente vai refletir sobre ela. Olha, eu tenho vontade de fazer determinada coisa, mas eu vou fazê-la? E aí o resultado dessa razão, desse pensamento, tá? Que vai ser a sua vontade real, certo? Então, seguinte, seguindo aqui, ele vai falar que a razão prática implica a possibilidade da liberdade humana, ou seja, apenas pela razão prática, certo? Nós podemos alcançar a nossa liberdade, ou seja, a gente vai usar racionalmente essas nossas vontades, tá? A gente vai pensar, refletir sobre esses impulsos, mas aí a nossa vontade vai ser a nossa liberdade. Agiremos conforme nossas próprias vontades, desde que elas sejam ações determinadas que são racionais, tá certo? Então o Kant vai falar o seguinte: somos livres porque somos seres de vontade. Se a vontade resulta do exercício da razão, somos livres porque somos racionais. O que isso significa? Olha, nós somos livres porque temos vontade. Eu tenho vontade, eu não estou preso a um tipo de determinado de pensamento, a um tipo determinado de ação, certo? Então eu tenho essas vontades, eu não estou deixando de tê-las, eu não estou escondendo as minhas vontades, tá certo? Então o que acontece? Só que essa vontade, ela tem que ser fruto de um exercício da razão. Então eu preciso pensar para ser realmente livre, certo? Eu não posso agir de acordo com o que seria um instinto, tá? Eu preciso pensar sobre essa vontade, exercitar minha razão, e aí, a partir disso, eu vou ser livre. Porque a partir do momento que eu exercito a minha razão voltada para a liberdade, tá? Eu tenho uma liberdade com autonomia, tá certo? É um conceito importante aqui nesse pensamento do Kant, porque basicamente tudo se trata de autonomia, tá? Então, você ser um sujeito emancipado, certo? É um sujeito que tem sua própria autonomia, tá certo? Então, assim, eu ajo conforme o que eu acho correto, não ajo conforme um impulso, eu ajo conforme minha vontade, mas minha vontade é racional, tá certo? Ser livre, então, é estar submetido à ação de uma razão prática, certo? É isso que eu estava falando agora. Olha, eu sou livre, tá? No momento que eu pratico essa ação baseada na minha razão prática, baseada na minha liberdade, certo? Então é o seguinte, pessoal, somos livres quando temos a nossa própria lei, não quando é imposto a nós. Ou seja, se alguém manda se a sociedade decidiu que eu não posso roubar, certo? Eu sou livre. Eu não sou livre, eu não tenho a minha autonomia, não fui eu que cheguei àquela conclusão, certo? Porém, o que ele está falando aqui é o seguinte: essa liberdade ela tem que partir de mim. Então, o meu pensamento é quem manda, mas ele manda sob quais condições? Né? E aí é o que a gente vai discutir no próximo slide aqui, que é o seguinte: liberdade é igual a autonomia. Autonomia significa o quê? Significa governar a si mesmo. Olha, se eu me governo, se eu tenho total controle sobre as minhas ações, tá? Então eu sou um sujeito autônomo, sou um sujeito livre, tá? Pode existir autonomia enquanto respeitamos uma autoridade, certo? Mas para ele é o seguinte, ela não é uma autoridade limitadora, né? Então vamos pensar aqui num governo, tá? Um governo como a gente vive. Se o governo te limita a algumas coisas, tá? Se ele te limita a fazer algumas ações, certo? Então esse governo ele não está sendo um agente do esclarecimento. O que é isso? Olha, um governo que te dá liberdade para você fazer suas escolhas, tá? Ele não interfere na razão prática, na sua razão prática, mas ele te dá ali ferramentas, tá? Pelo bem comum, certo? Então vamos pensar o seguinte:
vamos pensar numa minoria aí ética. Então vamos pensar nos indígenas, certo? Olha, pensando nos indígenas, a gente vai pensar o seguinte: olha, eu preciso agir de determinada forma que eu não limite a ação desses povos, tá? Então eu não vou chegar lá e tentar implicar uma outra religião ou uma outra cultura desses povos, porque o que eu estou fazendo ali com eles? Eu estou limitando eles, eu não estou deixando eles viver conforme o que eles fazem naturalmente, normalmente, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou limitando essas pessoas, eu estou criando um dique, um entrave para que essas pessoas ajam da forma que elas acham correta agir, tá certo? Então o que acontece? Se eu for como que eu vou dizer? Quando a gente pensa, por exemplo, na liberdade política, por exemplo, olha, eu quero gerar autonomia para o povo. O que é isso? É um índice de liberdade. Quanto mais liberdade essas pessoas têm, mais elas vão agir conforme o que elas pensam. Então, olha, essas pessoas vão agir livremente como agentes esclarecidos, tá certo? O que acontece? Olha, eu estou te dando a liberdade para você fazer as suas escolhas. Porém, essas escolhas não podem interferir na vida da sociedade, tá certo? Então, eu estou pensando aqui num bem coletivo, certo? Então, vamos pensar aqui qual que é a diferença de uma democracia e de uma ditadura. O que é uma ditadura? Olha, uma ditadura você não pode agir de determinadas formas, certo? Então, você não pode fazer algumas escolhas, certo? Você tem um rol menor de escolhas ali que você pode fazer. Quando você está numa democracia, você tem mais escolhas, tá? Então, o que é isso? Você tem um pouco mais de autonomia, não é? Você vai agir mais conforme as suas próprias crenças ou suas próprias vontades, né? Melhor dizendo, do que agir conforme padrões pré-estabelecidos. Dá para entender isso? Então, se um governante te dá a liberdade de pensar sobre o que você acha melhor, sem interferir diretamente na sua razão prática, ele é um governo que ele não rouba a sua autonomia, tá certo? Ele zela pela sua autonomia. Podemos compreender isso? Então, lugares com grandes proibições, né? Então, olha, eu sou acostumado a agir de tal forma porque eu acho ela correta e agora eu não posso mais. O que é isso? Ele está te interferindo na sua autonomia, tá? Então, pessoal, é um pouco confuso de compreender esses pontos, mas é basicamente isso. Olha, quanto mais liberdade, quanto maior o nível de liberdade, mais autonomia você tem, tá? Então, quanto menos complicada for essa sociedade, quanto menos regras ela tiver, mais autonomia teremos, tá certo? Vai ficando um pouco mais claro daqui a pouco. Então, é o seguinte, a ética para o Kant é o que? Ele trata das ações humanas individuais, mas elas devem estar fundamentadas em um princípio universal, tá? Então é o seguinte, olha, essa ação individual minha, tá? Eu vou lá, eu reflito sobre a forma que eu imagino ser a forma correta, mas ela tem que estar fundamentada num princípio universal, tá? Então, olha, eu não vou fazer determinada coisa, eu não vou agir de determinada forma porque ela fere algo, ela fere uma ideia coletiva, tá? Então é preciso que haja algo em comum em nossas ações para constituirmos uma coletividade, tá? Esse comum para ele é a lei racional. Então o que é isso? Olha, a gente não vai ser um indivíduo individualista, a gente não vai ser um ser egoísta. Por quê? Porque a gente precisa pensar nessa coletividade, precisa pensar nesse comum, tá certo? Porque se cada um for egoísta, se cada um agir individualmente pelo seu bem próprio, tá? Então, cada um fizer isso pensando única e exclusivamente no seu próprio umbigo, falando de forma mais simples, mas basicamente é isso. Ele vai falar, olha, só é uma ação
ética, só é um princípio universal, só é algo válido realmente quando ela está dentro desse princípio universal, quando ela tem algo em comum com o resto das questões. Tá? Então, se a razão é a mesma para todos, a lei pela razão também será a mesma. Ou seja, se a gente agir de forma individual, a nossa ação precisa ser validada pelos demais, sendo então universal. O que isso significa? Olha, se eu ajo de determinada forma, isso pode afetar uma pessoa, pode afetar um grupo. Tá? Então, a partir do momento que a minha ação fere essa liberdade de um grupo, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou interferindo na vida deles. Então, eles não vão aceitar isso. Tá? Eles não vão aceitar essa minha ação. Então, essa ação não vai conseguir ser universal, certo? Então, quando eu ataco uma minoria, quando eu interfiro na vida de uma minoria, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou interferindo na vida deles. Eu estou ali agindo contra eles, tá? Isso não vai ser aceito. Isso vai gerar provavelmente vai gerar uma reação, certo? Então, eu não consigo ter uma ação ética quando eu ajo de forma antiética, tá? Quando eu ajo de uma forma que não seja correta. Então, vamos pensar nisso num ambiente de trabalho. Se eu atrapalho o trabalho de uma pessoa, certo? Porque eu tenho essa vontade, porque eu acho isso certo, correto ou qualquer coisa, o que acontece? Isso vai me gerar uma reação, uma punição ou alguma coisa assim, tá? Então, não é a forma correta de agir. Segundo Kant, a gente só vai conseguir quando a gente não tiver esse reflexo, tá? Quando não tiver pelo menos esse reflexo negativo nas nossas ações, tá certo? Então, para o Kant, a gente vai ter uma ideia seguinte: para ser universal, ela precisa ser de fato um imperativo categórico, ou seja, ela precisa ter uma fórmula que ordena de modo incondicional, ou seja, ele vai falar o seguinte: temos 3 pontos do imperativo categórico. Tá? Então, vamos compreender o que é isso. Olha, um imperativo categórico é uma fórmula, certo? Então, isso precisa acontecer para que ela não cause essa reação ruim, tá? Para que essa minha ação não cause esse estranhamento, tá certo? Então é o seguinte, a gente vai precisar agir de uma forma que seja mais ética e mais correta possível. É isso que se trata ética para ele, tá? Agir de determinada forma. Então ele vai colocar aqui ó, os 3 pontos. Haja unicamente de tal forma que a sua ação possa se converter em lei universal. Ou seja, uma ação que se todo mundo tiver a mesma ação, a gente não vai criar um problema, a gente não vai criar um entrave aí dentro da sociedade, dentro da nossa vida, tá certo? Então, o que ele está pensando? Olha, ele está pensando, se eu agir de uma forma que é correta, que ela é uma forma exemplar, todas as pessoas também vão agir dessa forma exemplar, tá? Ela vai ser uma conduta, ela vai ser uma lei universal, certo? Ele vai falar também, haja de modo que a sua regra de conduta pode ser convertida em lei universal da natureza. Tá? Então, o que é isso? Olha, se sempre a gente agir da forma mais ética e mais correta possível, certo? A gente vai fazer o que? A gente não vai criar um entrave para as outras pessoas, a gente não vai criar um problema para outras pessoas, certo? Então é o seguinte, eu não criando um problema para outras pessoas, não tem por que elas criarem um problema para mim. Basicamente é isso, mais ou menos isso, tá? Mas se cada um ficar ali no seu quadradinho, a gente não vai criar um atrito com outras pessoas no quadradinho do lado, tá certo? Haja de acordo com os princípios que considerem a humanidade como um fim e não como um meio. O que é isso, gente? Olha, eu estou agindo, tá, de uma forma que eu quero o bem coletivo, certo? Porque eu estou fazendo algo para que no fim todas as pessoas, a humanidade, seja contemplada com isso que eu fiz, tá? Ou pelo menos ela não seja afetada. Se eu utilizar a humanidade como meio,
que eu vou fazer? Eu vou utilizar ela como um degrau para atingir o meu objetivo. Tá? O meu objetivo tem que ser o bem comum, tá? E não o bem individual. Tá? Dando para entender isso? Então é o seguinte, a partir do momento que eu penso que a minha vontade é muito superior, ou que eu penso que os meus valores são muito superiores, tá? O que eu estou fazendo? Eu não estou utilizando a humanidade como um fim, eu estou utilizando a humanidade como um meio para perpetuar um tipo de pensamento. Tá? Se eu utilizo as pessoas de uma forma que não é a forma correta, tá? O que eu estou fazendo? Olha, eu estou utilizando essas pessoas de uma forma que elas vão me levar aos meus objetivos. Mas não, o meu objetivo não pode ser esse. O meu objetivo tem que ser o bem comum. Tá certo? É basicamente isso que ele fala. Ele está tentando explicar, tá, como devemos agir sem afetar a vida das pessoas negativamente, tá certo? Então, e de uma forma que essas pessoas consigam aí ter liberdade. Então, é um pensamento que ele espera que a gente seja racional, que a gente seja positivo, tá? Que a gente tenha autonomia para pensar, mas que essa autonomia não faça a gente pensar de forma egoísta, tá? Essa autonomia vai fazer a gente pensar de forma coletiva, de uma forma positiva, tá certo? E aí, aqui para terminar, ele vai falar, olha, agimos como devemos agir, baseando-nos em regras universais que não são dadas pelo exercício do pensamento, que nos são dadas pelo exercício do pensamento racional. O que é isso? Olha, nós agimos baseados num pensamento que é de todas as pessoas, tá? Que é pelo bem comum, mas baseado no nosso tipo de pensamento. Então não devemos agir conforme os costumes e tradições de uma cultura, mas agir conforme o princípio da razão, da vontade e da liberdade. Ou seja, voltando lá na questão do não roube. O que é isso? Olha, ele vai falar o seguinte: uma pessoa que vai roubar, ela tem os motivos dela, ela tem a vontade dela. Mas por que ela não faz? Porque ela não. Ela pode ter vários motivos para não fazer. E ele vai falar o seguinte: vamos pensar. Tá lá nos mandamentos lá da Bíblia, tá lá falando: não roubarás. Certo? O que acontece? Se a pessoa não rouba por esse motivo, porque ela segue a Bíblia, porque ela tem medo de uma punição, né, que vem aí da igreja, ela está tendo a sua autonomia? Para o Kant, não. Ele não é um sujeito autônomo. Se ele não tem a capacidade de discernir sobre isso, se ele não tem a possibilidade de fazer a escolha dele, tá, de forma racional, certo? O que ele está fazendo? Ele está agindo conforme coisas que mandaram, conforme uma regra que colocaram sobre ele, tá? Então, olha, se eu não roubo por medo da punição, tá? Eu posso ter uma vontade de roubar, mas eu tenho um medo maior dessa punição, certo? Então, a gente estava falando antes do cristianismo, né? Por que, por exemplo, eu falei que as pessoas não matavam o rei? Elas tinham medo de ser presas, de ser mortas, porque elas mataram o rei, e a partir do momento que elas forem mortas, elas vão para o inferno e não para o céu, porque elas mataram o rei, tá? O representante de Deus na terra. O que acontece, pessoal? Essa pessoa não está fazendo isso por um medo, basicamente isso, por respeito, um respeito que não é dela, ensinaram ela a ter, certo? Então, a gente falou aí antes com o Nietzsche, né, sobre como age nos valores a igreja, né, que ela é um valor subalterno, certo? De submissão, que as pessoas vão ser submissas. Então, é o que está acontecendo basicamente aqui, é o que ele está falando, olha, você não pode deixar de roubar porque você é submisso. Tá? Você tem que ter os seus próprios motivos para saber que aquilo ali é errado. Tá? E ele vai falar, olha, como que eu vou, então, ser um sujeito autônomo? Eu não preciso respeitar se eu respeitar essas tradições,
não sou eu que estou decidindo isso. Tá? Eu estou decidindo pelo medo, mas decidir pelo medo não é uma decisão racional. Tá? Para o Kant é isso. Então, olha, eu não vou roubar por quê? Olha, eu não vou roubar, tá? Porque ela é contra o que eu acredito. Olha, se eu roubar, eu vou ferir uma outra pessoa. Tá? Eu tenho que chegar a isso, a essa conclusão, por meio dos meus próprios pensamentos, por meio da minha razão. Tá? Então a minha autonomia vai me fazer eu não roubar. Olha, eu tenho um impulso de roubar, tá? Mas aí eu vou mediar isso para ver qual é a minha vontade. Olha, eu vou roubar? Olha, é correto? Isso aí seria uma forma de ação que seria aí universal? Se todo mundo começar a roubar, o que vai acontecer com a sociedade? Então o que ele está falando é isso, que basicamente a gente tem que agir, tá, de uma forma que essa ação seja um bem de todas as pessoas, tá certo? Então só assim a gente vai ter a nossa liberdade, tá? Então para o Kant é isso, eu posso decidir não roubar, tá? Por vontade própria. Então no final aqui tem um quadrinho, né, que infelizmente vocês não têm um livro, mas é basicamente isso. Ele está falando, olha, eu posso decidir o que, sei lá, toda, se a igreja ensinou a não roubar, todo ateu então é ladrão? Não, ele decidiu pelos seus próprios meios não roubar. Ele decidiu por ele, tá? Pelo bem da sociedade que ele não quer que roube. Não foi alguém que chegou e explicou isso para ele, falou, olha, você não pode roubar e ponto. Tá? Então o que é isso? Olha, essa pessoa decidiu por vontade própria. E por decidir por vontade própria o que é correto, ela é um valor próprio. Ela é um valor meu, tá? Que eu cheguei em conclusão desse valor por meio da razão, certo? E é por isso ele deve ser universal. Eu condiciono a minha ação como um bem para todos, tá? Então, se a minha ação é um bem de todos, é um bem universal, certo? Então o que eu tenho? Eu tenho uma forma correta de agir. Eu tenho uma ação que vai ser um exemplo para todos. Eu tenho uma ação que vai ser aí uma forma correta, deve ser copiada, tá? Porque se eu não roubar, eu não vou afetar ninguém, certo? Se eu roubar, eu vou afetar alguém. Eu vou criar um problema a partir disso, tá certo? Então isso tem que ser decidido comigo e não decidido por outros, tá certo? Pessoal, quem tiver questões aí sobre isso, pode deixar aí, eu tento responder durante as aulas, tá? A gente vai fazer mais uma aula dessas filosofias, assim, um pouco mais na próxima semana, e depois eu já vou tentar engatar outras questões, tá? Mas eu quero que vocês pensem sobre essas questões nessa aula. Olha, eu estou preservando a minha autonomia, eu sou um sujeito emancipado, eu não roubo as minhas próprias escolhas, tá certo? Então, eu tenho eu mesmo um código de moral e de conduta comigo mesmo, que eu decidi que era correto, tá certo? Então, até semana que vem, um abraço a todos.